Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Abrimos aqui um novo ano de reflexões neste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos e começamos com a Europa, neste arranque da presidência portuguesa da União Europeia, a quarta na história da pertença portuguesa a este espaço desde a sua entrada há 35 anos nas comunidades europeias. Uma Europa a 27, sem o Reino Unido a responder a uma pandemia global que arrastou uma crise económica, a maior desde a Segunda Guerra Mundial, combatida na Europa ao nível nacional, também com planos comunitários de recuperação que, conjugados com o quadro financeiro plurianual, chegam quase aos 2 bilhões de euros. São milhões de milhões que se cruzam com visões estratégicas para a Europa no plano económico, social, ambiental, cultural, enfim, político, e por isso a Europa é o tema ideal para começarmos o ano. São os nossos convidados desta semana: Eugénia da Conceição Helt, reitora da Escola de Ciência Política de Munique, que se junta por via remota digital, e Francisco Assis, antigo eurodeputado, atual presidente do Conselho Económico e Social, a partir dos estúdios da Renascença em Gaia, no primeiro da Capa à Contra Capa do ano na Renascença. Francisco Assis, Eugénia da Conceição, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado. É um gosto recebê-los aqui no nosso programa. Começo por si, Francisco Assis. Recuperação económica com impulso digital e verde é assim um mantra oficial europeu, oficial, sim, pelo menos do primeiro semestre. Francisco Assis, assina por baixo, contesta ou quer acrescentar outra prioridade? Não, eu creio que estas prioridades são prioridades corretas, que aliás são prioridades que já vêm de trás. Já desde há uns anos que a União Europeia estabeleceu estas duas prioridades. É evidente que o que se passou nos últimos meses, com a pandemia, com a necessidade de dar uma resposta forte do ponto de vista económico à crise gerada pela pandemia, veio de alguma forma acelerar um processo que de outro modo também creio que avançaria. E que tem que ver com duas questões que são as duas questões fundamentais. Por um lado, a questão da transição digital. É um domínio em que nós estamos atrasados, nós europeus, em relação a outras zonas do mundo, em relação aos Estados Unidos e até em relação à China. Há várias áreas das novas tecnologias digitais em que, na verdade, nós estamos a ficar para trás. Isso tem que ser superado, e tem que ser superado através de um esforço de investigação científica, de inovação tecnológica e de aplicação dessa investigação e dessa inovação ao mundo empresarial. E é importante que todos os países europeus participem neste processo, porque aqui o risco também era de termos, como temos noutros campos, uma Europa a velocidades muito diferentes. E há aqui também uma preocupação que é a de criar as condições para que todos os países europeus possam participar ativamente neste processo de transformação digital, de reorientação da economia no sentido da sua digitalização, acompanhando aquilo que é de facto uma evolução tecnológica que marca profundamente o nosso tempo. A outra componente que tem que ver com a economia verde é também uma matéria que desde há muitos anos tem estado no centro do debate político europeu. Começou, aliás, no centro da Europa e, de certa maneira, até começou mais fortemente na Alemanha. Foram, desde logo, com a emergência de um fortíssimo partido verde na Alemanha, e um partido que se tornou um partido de governo em determinado e que julgo que ainda é um partido de governo em alguns Estados, mas que foi mesmo um partido de governo a nível nacional, e emerge na Alemanha não é por acaso, porque é o país mais industrializado da Europa, é o país que nos anos 70, por exemplo, se confronta com aquela que foi designado como as chuvas ácidas e começa a reagir a isso e percebe que há um sério problema ambiental. Nos últimos anos esse problema agravou-se e tomou-se consciência da dimensão do mesmo. E a nível europeu fomos encontrando respostas, e Portugal, aliás, é um dos países onde se têm dado passos importantes nesse domínio e se continua a dar, mas percebe-se que tem que haver uma resposta global a nível europeu. Portanto, para si estes impulsos estão corretos? Estes impulsos estão corretos, e isso não significa que não deva haver outros impulsos. Por exemplo, já agora quer elencar outros? A questão social, que é uma questão que a presidência portuguesa quer que seja uma questão marcante, onde é necessário, de facto, promover alguns avanços, e depois haverá sempre, naturalmente, o processo europeu é um processo dinâmico, é um processo complexo, no sentido em que se resolve uma crise e surge outra, e, portanto, há no plano
plano político, certamente, muitas questões que vão ser tratadas, debatidas nos próximos meses. Já vamos falar do pilar social da União Europeia. Eugénia, a mesma questão em relação àquilo que é essencial como prioridade em 2021, o que temos pela frente, também assina por baixo este lema, digamos assim? Sim, mas gostaria de acrescentar outros temas. Força. Porque, portanto, a economia verde e a transição digital são, como já foi dito, temas bastante complexos e vastos que já vêm de trás e, portanto, que implicam também que a Europa se torne um gigante tecnológico, de facto consiga competir não só com os Estados Unidos, mas também com a China. Portanto, Portugal tem um plano bastante ambicioso para 6 meses de presidência do Conselho. Eu diria que, em termos gerais, há 2 grandes prioridades, uma no plano interno e a segunda no plano externo. No plano interno, todos os países europeus e mesmo a nível mundial, a prioridade é a campanha europeia de vacinação, que vai dominar a agenda e as discussões. Aqui, nomeadamente na Alemanha, nos últimos 3 dias já houve uma grande discussão sobre o número, ou sobre a insuficiência do número de doses da vacina da Pfizer e a BioNTech. E tem inclusivamente um impacto político interno, porque o líder da Baviera levantou claramente essa questão relacionada com a falta de vacinas num projeto que mereceu o envolvimento de uma empresa alemã. Exatamente. Portanto, todas estas discussões interligadas à pandemia irão dominar a presidência portuguesa, como também dominaram a presidência alemã, porque neste momento a prioridade é a todos os níveis a retoma económica e os problemas sociais adjacentes ao Covid-19 irão dominar a discussão em 2021, porque nós provavelmente vamos presenciar um aumento do desemprego e falências de empresas. Portanto, no plano interno, estes 2 grandes temas, vacinação e todos os aspectos logísticos e também a recuperação económica europeia vão dominar a agenda. E depois, no plano externo, temos toda uma série de problemas e grandes pilares de política externa, como o reforço da parceria euroatlântica com o novo presidente americano. Haverá também uma discussão geral sobre o papel da Europa no mundo pós-Brexit. Depois, como já referi há pouco, como é que a Europa se irá posicionar em relação ao conflito económico entre a China e os Estados Unidos. E depois também temos, a nível europeu, a transição do poder na Alemanha. Portanto, são todos estes temas que estão todos ligados, não é? Sim. Muito bem. Vamos a alguns deles. Francisco Assis, na questão... Bem, para já gostava de perguntar o que é que para si seria um sucesso da presidência portuguesa da União Europeia. Bom, eu começo por dizer que concordo inteiramente com estas considerações que acabaram de ser feitas. Não há dúvida nenhuma que estes temas vão ser temas muito concretos. E já vamos a alguns deles. Vão ter que ser tratados. E o que seria um sucesso seria a Europa de ter um avanço significativo no plano da resolução do problema da pandemia, o que passa de facto pelo sucesso do programa de vacinação em curso em vários países europeus. Não está a correr melhor, não está a correr pior, mas esperemos, também estamos no início, esperemos que isto de facto tenha sucesso, de forma a que pelo menos no próximo outono a vida esteja razoavelmente normalizada, que é a expectativa que neste momento podemos ter. Uma outra dimensão é a capacidade de resposta económica, portanto é a capacidade de concretizar aquilo que está já acordado entre os vários Estados-membros, mas ainda está longe do momento da concretização, até porque implica ainda ratificações parlamentares que, em alguns casos, podem ser complexas e, portanto, tem que haver aqui um grande esforço no sentido de acelerar
todo este processo de forma a que o mais cedo possível possamos financiar várias dimensões da nossa atividade económica, quer pública, quer privada. Resolvida a questão do Estado de Direito, parece o tal plano. Eu penso que essa questão do Estado de Direito, sim, parece-me que aí a questão está resolvida e o tema foi, a presidência alemã esteve bem, como aliás esteve genericamente bem, resolveu vários problemas que eram de facto problemas gravíssimos e conseguiu resolvê-los. Mas essa dimensão agora da aplicação do plano é muito importante, porque é evidente que a pandemia gerou uma crise económica e social, é uma crise de natureza diferente das crises anteriores, é uma crise que não tem aquele caráter estrutural, é uma crise, creio eu, muito conjuntural, mas que se não for devidamente tratada pode adquirir aspectos estruturais. Francisco, e, portanto, é preciso reagir rapidamente. A recuperação económica relacionada com a pandemia, na sua opinião, reforçou a cooperação europeia? O Banco Central Europeu foi muito ativo na crise anterior. Vimos aqui uma resposta desde março, logo se falou deste valor e da necessidade da dita bazuca e num conjunto de respostas. Parece-lhe que a resposta que foi dada e até o próprio papel da Presidente da Comissão Europeia reforçou a Europa? Eu tenho uma visão muito positiva em relação a isso. Eu acho que aqui confluíram dois fatores para isto. Primeiro, a Europa mudou nos últimos 10 anos. Isto era, a Europa aprendeu, Europa no sentido do Conselho Europeu, da Comissão Europeia, isto é, das instâncias decisórias a nível europeu, do próprio Parlamento Europeu e do Banco Central Europeu. A Europa aprendeu com a crise económico-financeira anterior e, portanto, agora foi muito mais célere a reagir, quer do ponto de vista do Banco Central Europeu, quer do ponto de vista das decisões tomadas a nível do Conselho Europeu. E, por outro lado, o facto de estarmos perante uma crise de natureza sanitária também acabou por ter o efeito de pressionar mais os decisores políticos europeus. É uma questão que comporta uma dimensão emocional mais forte. Nós estamos a falar da vida e da morte, da saúde das pessoas e, portanto, isso também creio eu, que teve uma importância muito grande no sentido de levar a que a resposta fosse muito mais rápida. O que é o resultado disto é que a resposta foi de facto mais rápida, foi bastante... E não foi assim porque a Alemanha mudou de alguma forma a sua posição? Eu creio que a Alemanha foi mudando a sua posição, mas vários países europeus mudaram a sua posição, não foi só a Alemanha. É verdade que a Alemanha tem tido um papel decisivo, mas a Alemanha tem mudado, vamos lá ver, a Alemanha teve um papel decisivo em vários momentos nos últimos anos. A Alemanha foi decisiva, por exemplo, a dada altura, para evitar que a Grécia saísse da zona euro e no limite da própria União Europeia. Isto é, em momentos decisivos, a Alemanha esteve presente e, em particular, a chanceler alemã esteve presente. Daí que uma questão que acabou de ser colocada pela senhora professora, que é a questão do que vai acontecer na mudança da liderança política alemã, vai ser, de facto, uma das questões-chave do ano e dos próximos anos na Europa, porque, infelizmente, não é de prever que tenhamos uma figura tão comprometida com o projeto europeu como se tem revelado a senhora Merkel. Vamos exatamente por aí. O Eugénio de Conceição está na Alemanha, exatamente, e consegue-nos ajudar a perceber melhor. A verdade é que há aqui algumas pontos de interrogação em relação ao panorama alemão, porque Merkel vai sair de cena. Já agora neste mês de janeiro temos, digamos, o congresso da CDU, mas os nomes vogam, a professora Eugénia da Conceição, entre Friedrich Merz, que é alguém mais conservador, alguém que aparece como Armin Laschet, cujo o seu vice, digamos assim, é uma das pessoas que mais trabalhou neste semestre, que foi Jens Spahn, o Ministro da Saúde da Alemanha, que tem ele próprio boas sondagens. E ainda há um outro cenário, que é o líder da CSU, Markus Söder, que também tem boas sondagens, mas seria um formato diferente, digamos assim, seria o retomar de uma experiência que não foi muito bem sucedida, muitas vezes, para esta coligação. O que é que pode mudar na Alemanha em 2021? Bom, eu penso que em relação ao projeto europeu não existirão grandes mudanças, não importa quem seja o próximo líder. Neste momento também há uma discussão sobre se serão somente estes 4 nomes que estão agora em voga, os potenciais candidatos, ou se novos nomes terão, portanto, o potencial de substituir a chanceler Merkel. Portanto, eu acho que o grande desafio para a Alemanha, em primeiro lugar, serão as eleições no outono
e depois em termos de coligações governamentais. Mas, na sua opinião, nada muda na política externa alemã e na rotação, no movimento que Berlim tem feito em relação aos temas europeus com Merkel nos últimos anos? Portanto, eu penso que a grande diferença, provavelmente, terá a ver com o facto de não termos um grande líder ou uma grande líder por trás da liderança do país com a maior potência económica na Europa. O que nós vimos, sobretudo, durante esta última crise sanitária, foi que não só a Alemanha, mas também o casal franco-germânico teve um papel essencial para resolver ou para ajudar a resolver a crise sanitária e conjuntural. Portanto, sem o Macron e a Merkel em conjunção, teria sido difícil encontrar uma solução comum. E para si está estabilizado, seja qual for o nome? Sim. É claro que nós também não sabemos como é que vai ser a evolução em França, sim. Mas em geral eu acho que portanto, o que tem dado ao longo das últimas décadas e também, sobretudo nos últimos 10 anos em que a Europa tem galopado de uma crise para a outra, tem sido esta estabilidade do casal franco-alemão. E já agora, professora, só uma outra nota, a talho de foice, e o que é que prevê mudança ao nível de uma outra estrutura, tendo em conta que o Tribunal Constitucional Alemão preferiu um acórdão bastante crítico em relação ao trabalho tem sido desenvolvido pelo Banco Central Europeu. O que é que pode mudar também? O Tribunal Constitucional Alemão foi muito importante e decisivo na formação da opinião alemã, digamos assim, durante a crise mais recente e também o trabalho das troicas. Sim, o Tribunal Constitucional Alemão acho que tem um grande problema com o Banco Central Europeu, nomeadamente em relação às competências e ao papel supranacional que o Banco Central Europeu tem jogado ou tem tido ao longo dos últimos anos. Portanto, o que nós estamos a assistir aqui é um conflito entre o Tribunal Constitucional Alemão, que põe não só em questão a autoridade do Banco Central Europeu, mas também do Tribunal Constitucional Europeu, portanto, o Banco Central Europeu encontra-se no meio deste conflito entre estes dois grandes tribunais. Eu acho que na Alemanha, em geral, o problema é que houve, no período pós-guerra, sempre uma grande identificação com o marco alemão, porque não se podia ter uma identidade alemã forte devido ao passado nacional-socialista, e a opção por parte do chanceler alemão Kohl é introduzir, juntamente com os outros Estados europeus, o euro, foi algo que eu diria mesmo que não foi fácil de digerir para este órgão nacional. E o que nós vemos agora portanto, é uma certa polémica em relação às competências supranacionais do Banco Central Europeu e o modo bastante conservador como os juízes alemães veem não só as instituições europeias, mas também o processo de integração europeu
em geral. Vamos avançar, Francisco Assis. Em relação à questão verde, a questão é uma questão antiga, que tem a ver com um certo voluntarismo europeu ou não. Os críticos indiciam isso. A verdade é que, por muito que a União Europeia avance e estabeleça metas, parece-lhe possível arrastar o resto do mundo para esta revolução, no fundo aplicar um Green Deal à escala global, como a Europa está a fazer? Como se tem verificado, é muito difícil. Mas alguém tem que liderar este processo. E é algo que honra a Europa ser a Europa a fazê-lo. Há várias vias, de certa forma, para influenciar o resto do mundo. Uma dessas vias passa pelo conteúdo dos acordos comerciais que a União Europeia estabelece com outras regiões do mundo. A União Europeia é o espaço económico mais aberto do mundo. É o espaço que tem mais acordos comerciais com outras regiões do mundo. De há uns anos esta parte, esses acordos comerciais contêm cláusulas relativas às questões ambientais. E isso creio que se vai reforçar, o que por um lado torna mais difícil a celebração desses acordos, porque há resistências por parte dos outros países, mas por outro lado, uma vez concretizados esses acordos, significa que há uma maior preocupação com o ambiente a nível mundial. Portanto, esta é uma das formas da União Europeia contribuir para a regulação da situação do ponto de vista comercial, económico e ambiental. A mesma coisa, aliás, se aplica na área dos direitos humanos. Nós vamos ter, por exemplo, já uma questão na própria relação com os britânicos, exatamente. Sim. Porque eles vão ser obrigados a cumprir as mesmas normas que estão em vigor no espaço europeu, e poderá haver uma tendência para eles tentarem aliviar essas normas, nomeadamente em matéria de proteção do ambiente. E a mesma questão se coloca, Francisco Assis, na questão digital, de que interessa a União Europeia fazer um conjunto de... Quer dizer, interessa naturalmente, é uma questão provocativa, digamos assim, da minha parte, mas a ideia é a União Europeia em 2021, vamos ver isso durante a presença portuguesa da União Europeia, sobretudo pela Comissão Europeia, vai avançar na questão dos impostos digitais, dos direitos digitais. Sim. E o resto do mundo? Quer dizer, é possível haver uma harmonização com o resto do mundo? Não, isso não é possível. É evidente que nós teremos sempre blocos. Isso aí não creio que não haverá dúvida nenhuma. E é na mesma arena dos acordos comerciais que isto se resolve? E teremos... Essa é uma área possível, não é? Mas aqui também temos que ver... Aqui é um setor mais complicado porque tem que ver mesmo com a própria fiscalidade. Isso pressuporia uma harmonização de fiscalidade que é difícil. E no quadro estritamente europeu é obviamente impossível no quadro mundial. Nem sequer é totalmente desejável, aliás, não é possível, porque as economias têm ritmos de crescimento diferentes e as situações económicas e sociais são muito distintas. Com a abordagem que tem sido feita? Concordo no essencial com essa abordagem. É evidente que aqui há o que pode acontecer e o risco que existe é depois uma repercussão dessa fiscalidade nos preços que são cobrados aos consumidores. Aliás, é isso que dizem as grandes companhias, mas de qualquer maneira concordo que há necessidade de estabelecer algumas regras nesse domínio. Portanto, nessa questão da fiscalidade estritamente. Na outra questão, que é da aposta no digital, aí é do interesse europeu, não é? Porque nós o que também não podemos estar é totalmente dependentes de grandes companhias tecnológicas que são exteriores ao espaço europeu. E a verdade é que os outros países, isto é, os Estados Unidos e a China, são os países em causa, avançaram muito mais. Em tecnologias, por exemplo, tecnologias ligadas ao automóvel elétrico. Hoje verificamos que há um esforço de inovação das principais marcas europeias, nomeadamente as marcas alemãs, mas ainda estão muito longe, por exemplo, da Tesla nos Estados Unidos, de alguns investimentos que estão a ser feitos também noutras fábricas na China. Anuncia-se que as grandes companhias tecnológicas ligadas a toda a informática vão apostar nos carros elétricos. Portanto, tem que haver aqui uma reconfiguração completa do modelo de produção europeu, e isso é do interesse da Europa. Nós, de facto, não podemos estar totalmente dependentes. Isto aqui, eu não coloco a China e os Estados Unidos, depois falaremos certamente sobre isso, no mesmo plano, no que concerne ao relacionamento com a União Europeia. Sobre isso? Não, sobre isso a minha posição é muito clara. Eu creio que até aproveitando a circunstância de haver uma nova presidência com características totalmente diferentes da anterior nos Estados Unidos, nós devemos reforçar claramente o diálogo euro-norte-americano. Portanto, a Europa tem uma dimensão atlântica, os Estados Unidos têm uma dimensão atlântica, depois também tem uma dimensão continental, é verdade, mas tem uma dimensão fortemente atlântica, e os Estados Unidos são um país transoceânico e, portanto, oscilam sempre, e nos últimos anos têm oscilado entre a valorização do Atlântico
com o do Pacífico, não é? E há um risco real de os Estados Unidos se voltarem mais para o Pacífico, porque o Pacífico começa a ser, de facto, o centro económico do mundo, se nós nada fizermos para evitar isso. Portanto, mas a União Europeia acaba de fazer um acordo sobre investimentos com a China. Acaba de fazer esse acordo. Não quero agora aqui discutir muito o timing desse acordo, não tenho certezas absolutas sobre isso, mas a verdade é que não acho que a União Europeia não deva ter relações com a China, mas acho que a União Europeia, há uma coisa que nós devemos ter, a meu ver, noção, nós fazemos parte do mesmo espaço político-cultural que os norte-americanos. Somos diferentes, naturalmente, em muitas coisas, como somos diferentes na Europa, uns dos outros, mas fazemos parte do mesmo espaço. E a China, de facto, tem outras características. Devemos manter as melhores relações possíveis com a China, mas há uma aliança preferencial com os norte-americanos que me parece que deve ser reforçada, e sobretudo agora que os Estados Unidos têm um novo presidente com as características do Joe Biden. Deixe-me ouvir aqui, Eugénia da Conceição, sobre esta questão transatlântica. Qual é a sua perspectiva, que é também a partir do local de Estado, da Alemanha? Como é que vê este novo momento das relações transatlânticas? Concordo com o que foi previamente dito pelo Francisco Assis. O reforço da parceria euroatlântica será uma prioridade para a União Europeia nos próximos anos, mas penso que também para o novo presidente americano. Contudo, o papel ou o peso económico da China explica, a meu ver, porque é que a presidência alemã optou por muito subitamente terminar ou conseguir finalizar o acordo sobre o investimento com a China. Neste momento, sobretudo aqui na Alemanha, a China é vista como, portanto, como uma potência futura, sobretudo no aspecto económico e por vezes em que se tenta imitar alguns aspectos, nomeadamente em relação às novas tecnologias. Eu, como politóloga, tenho uma posição mais crítica em relação à China como autocracia. Nós sabemos que os cidadãos chineses pagam um preço bastante alto pelo modo como muitas das medidas são tomadas pela China. Nós vimos isso também durante a luta contra a pandemia e o modo como o governo chinês introduziu novos modos de controle dos cidadãos através de novas tecnologias. Acha que a Europa deve ter cautela nessa relação com a China? Eu acho que sim, porque nós, vamos lá ver, nós na Europa temos uma longa tradição dos nossos valores democráticos, respeito pelos direitos humanos, e isso são tudo áreas em que é muito difícil não entrar em conflito com o governo chinês, e o que se vê mesmo na relação germânica-chinesa é que todos esses aspectos, portanto, relacionados com os direitos humanos são vistos como secundários, porque os grandes interesses económicos, nomeadamente as grandes firmas alemãs, de certo modo priorizam o acesso ao mercado chinês e portanto, isso tem repercussões a diversos níveis. Vamos agora falar sobre o pilar social da União Europeia. Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social. Muitos acreditam que é uma agenda importante, mas há eventualmente expectativas excessivas. Como é que é possível avançar neste semestre, ou em 2021, sem cair apenas e só numa retórica de uma declaração de boas intenções? Bom, há sempre esse risco, porque é de facto um tema difícil, mas a presidência portuguesa assumiu
Isso como uma das suas prioridades, e vamos ter até uma cimeira... Assumiu o risco, é isso? Assumiu o risco, e acho que fez bem assumir o risco, e assumiu isso como uma das suas prioridades. Vamos ter uma cimeira social europeia aqui no Porto em maio, e isso vai ser um dos momentos mais importantes da presidência portuguesa. Há trabalho feito de trás, como sabemos. Aqui a questão do pilar social envolve várias componentes. Envolve uma componente de valorização da educação e da formação, no sentido de habilitar os cidadãos europeus, neste caso os mais jovens, para uma participação ativa no mundo contemporâneo, do ponto de vista político, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, e para participarem na questão económica, nesse processo de transformação do modelo produtivo europeu, de acordo com os tais desígnios que já referimos há pouco, da transformação digital e da economia verde. Portanto, esse é um aspecto muito importante. Tem que ver com a articulação das políticas sociais em vários domínios, porque essas políticas são ainda políticas muito dos Estados, de competência dos Estados nacionais, e os próprios tratados europeus assim o estabelecem, mas verificou-se agora com a pandemia que havia vantagem em reforçar essa articulação. O setor em que isso foi mais visível foi o setor da saúde. Nós tínhamos 27 políticas completamente distintas em matéria de saúde. Vamos manter distinções, claramente, e até é desejável que elas subsistam, mas é importante melhorar a cooperação e a aproximação, e isso percebeu-se. E depois há uma questão que tem vindo a ser discutida, que é a questão de um eventual salário mínimo a nível europeu, que é evidentemente um tema de difícil abordagem, já que estamos a falar de países com graus de desenvolvimento económico. Acredita que o Conselho Europeu vai querer largar as competências dos Estados-membros? Acredito que isso não parece que seja possível, mas que se possa avançar para uma articulação maior nas políticas nesse domínio, porque isso já seria um avanço muito significativo, não é? Sobretudo em relação àqueles países onde não há grandes preocupações nesse plano. Mas a questão social é de facto uma questão muito vasta, que envolve várias dimensões e que tem que ser também devidamente articulada com a questão económica. Nós temos que ter uma Europa. A Europa tem vários problemas e são diferentes. Quer dizer, nós temos a questão que agora acabou de ser referida. Este acordo com a China, de certa maneira, foi precipitado porque a Alemanha tinha um interesse muito grande em estabelecer este acordo com a China. Um país exportador, tem ali um grande mercado, um país com uma grande capacidade de investimento externo, portanto tinha um interesse muito grande nesta relação com a China. É uma prioridade alemã. Por exemplo, os países do Sul têm um problema, noutra ordem, têm um problema das suas dívidas públicas muito elevadas, o que limita a sua capacidade de dar uma resposta do plano orçamental mais adequada a uma crise como aquela que estamos a viver. Ora, estas dimensões económicas também se articulam com a capacidade de dar respostas sociais, não é? E por isso é que temos que procurar articular permanentemente as dimensões económica e a dimensão social. Essa não é a matéria da coesão, no fundo? Também passa pela coesão. A política da coesão, o que é a política da coesão visa? Visa duas coisas: uma aproximação do nível de desenvolvimento económico e, consequentemente, também uma aproximação do nível de vida das pessoas. Mas isso não está... Quer dizer, há uma grande desigualdade ainda dentro da União Europeia. Sim, subsiste. É verdade que subsiste, e por isso é que me parece que, por exemplo, em relação aos próximos anos e ao próximo quadro de apoio financeiro, tem que haver, nomeadamente em países como o nosso, tem que haver um grande esforço de avaliação do dinheiro que é gasto. Não é importante. É importante receber, é importante que Portugal tenha acesso a um volume significativo de recursos financeiros nos próximos anos. Mas tão ou mais importante do que isso é saber como é que o vamos aplicar. Não? E é essa cultura de avaliação. Esse é um argumento que tem vindo dos ditos frugais também, não é? Não, mas é um argumento que nós temos que assumir como nosso. E acha que está suficientemente introduzido? Não, acho que temos que avançar muito nesse domínio. E quem é que vai monitorizar isso, Francisco Assis? Há aqui responsabilidades diversas. Curiosamente, por exemplo, o Conselho Económico e Social tem competências nesse domínio. É uma matéria em que estou a trabalhar neste momento, no sentido de tentar procurar encontrar uma resposta institucional no âmbito do SES para que o SES também participe ativamente nesse processo. Porque tem que haver uma cultura de avaliação. Isso reforça a nossa posição diante desses países frugais. Nós, a minha visão e a visão de muita gente, a minha visão é baseada na leitura de muitas coisas, não sou um expert nessa matéria, mas é de que o balanço global da aplicação dos fundos europeus em Portugal não é negativo. Está longe de ser negativo. E em algumas áreas até é muito positivo. Mas podia ser melhor. E tem que ser melhor. E temos que ser mais exigentes nesse domínio. E o SES tem, no fundo, esse
também esse caminho SES para também, fazer, curiosamente, também tem essa competência, não tem neste momento os meios para o fazer, mas tendo a competência terá que encontrar os meios para o fazer, teremos que ter a capacidade e a imaginação mas para centrando o em si fazer. esse papel Não, ou nós não temos dando papel. parecer. Não, sim, dando pareceres e não tem nada a ver comigo em particular, tem que ver com todos aqueles que estão ligados. O SES tem esta vantagem que envolve vários parceiros, não apenas os parceiros da concertação social, as confederações sindicais e patronais, mas depois tem lá uma série de representantes mas eu queria perceber de vários setores. Na sua perspectiva, também dentro desse ciclo que está a começar no SES, se o Conselho Económico e Social podia ser a instância de fazer uma avaliação. Pode ser uma das instâncias, não é a instância única, nem pode ser. E a outras, o Parlamento, que outras instâncias está a... O próprio Parlamento pode fazer, o Governo tem meios para o fazer, portanto há várias instâncias que o devem fazer. Por exemplo, é preciso saber... e as universidades e as fundações em Portugal, por exemplo, nós estamos a falar no âmbito de uma fundação, a sociedade civil também tem capacidade para fazer isso. E olha, esta fundação em concreto já tem feito dado um grande contributo para a avaliação, não é? De muitas coisas, e as faculdades e as universidades, onde se estão a fazer neste momento grandes trabalhos neste domínio. É preciso, eu, por exemplo, não foi por acaso que escolhi para uma das vice-presidências o professor Fernando Alexandre, da Universidade do Minho, porque há alguém, precisamente, que tem trabalhado nestes estudos, nas questões da produtividade da economia portuguesa, da forma como nós estamos a absorver os nossos apoios europeus e estamos a utilizá-los adequadamente ou não. Portanto, eu escolhi uma pessoa com estas características, precisamente para reforçar esta componente na ação do Conselho Económico e Social. Deixe-me ouvir a Jana da Conceição sobre esta questão social, e agora de uma forma mais sintética. Vê esta preocupação partilhada no centro da Europa? Porque ela é afirmada numa presidência de um país da Europa do Sul como Portugal. Portanto, eu não sou uma especialista nesta área da política social europeia. Eu acho que o reforço de políticas sociais tem muito a ver com os governos social-democratas, portanto, neste caso, governos socialistas, como o português. A nível geral, o que é que se pode dizer e porque é que o pilar social da União Europeia é relevante neste momento? Eu acho que em geral, a crise pandémica pôs a descoberta profundas desigualdades sociais em todos os países europeus e algumas dificuldades, portanto, em depois implementar, nomeadamente, as aulas digitais, por exemplo. O que é que se pode fazer para que a Europa possa reforçar o seu papel nesta área? Foi muito bem dito pelo Francisco Assis que, portanto, a questão do salário mínimo, seria importante debater esta questão a nível europeu, mas eu acho que neste momento é extremamente utópico, sobretudo porque há muitos países, não só a Alemanha, mas nós vimos isso também durante a discussão no verão passado em relação ao orçamento da União Europeia, que os países nórdicos se opõem à transferência de mais meios financeiros para a União Europeia. Portanto, o que é que pode ser feito a este nível? Eu acho que nós também devemos de olhar mais para a sociedade civil, para parcerias público-privadas e tentar apoiar esforços europeus na medida do possível. Eugénia da Conceição, a transferência, sim, porque só uma última frase também interligada à questão de transferência de mais competências e meios financeiros para a União Europeia, seja na área de saúde ou de políticas sociais. Acho que neste momento é inverossímil. O que se pode tentar será uma maior coordenação das políticas de saúde e políticas sociais para evitar ações unilaterais, como nós testemunhamos no início da pandemia.
Deixa-me voltar a um tópico para fechar, mas voltando a uma conversa que já aqui de certa maneira tocámos, e a Eugénia da Conceição, é porque muitas vezes há forças políticas que exploram estas desigualdades e não é alheio esta desigualdade também à emergência de fenómenos de radicalismo, de populismo, e eu gostava de saber como é que vê a Europa neste momento. Foi um debate muito feito em torno, lembro-me das eleições do Parlamento Europeu, foi um tema muito em cima da mesa. Como é que vê neste momento esta ameaça sobre a saúde das democracias? Ela permanece? Ela está numa transição? Em que ponto, até como politóloga, como é que observa esta realidade para fecharmos o nosso programa? O que nós presenciamos na última década foi não só a nível europeu, mas a nível mundial, com o ressurgimento de partidos populistas e nacionalistas, interligados também à contestação, políticas governamentais a todos os níveis. Portanto, para resolver este desfazamento entre cidadãos comuns e elites políticas, o reforço da dimensão social é imprescindível. E isso significa encontrar políticas de inclusão para aqueles que ficam para trás, ou seja, cujas qualificações os afastam dos empregos do futuro. Portanto, se esse reforço da dimensão social a nível nacional e europeu progredir nos próximos anos, isso será essencial para reconquistar a confiança dos cidadãos na democracia e na Europa e combater os populismos e nacionalismos que graçam um pouco por todo o lado, também aqui na Alemanha ou na Hungria, portanto, porque nós também há muita tendência para olharmos para os Estados Unidos com o Trump, ou para o Reino Unido, para o Reino Unido, o Brasil com o Bolsonaro, mas nós temos também problemas semelhantes na Europa continental, e se nós olharmos para o exemplo alemão, o partido AfD é neste momento o maior partido da oposição representado no Parlamento alemão, no Bundestag. Francisco Assis, vamos fechar com este tema da saúde das democracias e o populismo. Aqui a professora Eugénia da Conceição até falava um pouco sobre a questão do emprego, a questão social. Não sei se a inteligência artificial poderá cruzar-se um dia com esta questão. Não, vai cruzar-se com certeza. Nós temos que preparar as novas gerações para que elas se possam integrar num mundo com características económicas distintas, sob todos os pontos de vista, não apenas do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista da relação com o emprego. Portanto, temos que reformular tudo isso. Nós vamos ter que fazer uma grande reformulação nos próximos anos, não apenas do nosso aparelho produtivo, mas até da forma como todas as estruturas sociais se relacionam com ele, nomeadamente a nível de financiamento da segurança social, por exemplo. É um caso muito concreto, porque nós vamos ter cada vez mais empresas com capital intensivo e menos outro tipo de empresas, e portanto vamos ter que reformular isso, mais cedo ou mais tarde. Portanto, isto vai ter que ser colocado, mas ao mesmo tempo temos que perceber uma coisa: estas mudanças, a chamada destruição criativa, não é? São mudanças que podem beneficiar